Agora nós estamos ok, pelo menos é o que eu entendo aqui, ainda preciso checar 100% para a gente fazer essa bendita live, no qual vou falar sobre muitos assuntos dos bastidores para as fofocas ao vivo, fofoca do YouTube. Na realidade, são coisas que a gente fica vendo, que na hora que a gente está fazendo não percebe ou que não imagina que possa acontecer. Acontece, isso só prova que a gente, eu mesmo, tem muitas outras pessoas também que fazem isso, estão corretos, no caminho certo, fazendo a coisa certa. Só vou ver que se o áudio tá ok, porque até a hora que apareceu um bendito, um maledito, aí para nos dizer, um benedito aí, sabe, não tem um benedito, para nos dizer se está tudo ok, aí vai demorar muito, né? Vamos ver aqui, aí, enquanto isso temos as propagandas. Opa, olha o Bruno G falando aí, ó. Que maravilha, hein? Ah, bom, estamos ao vivo e tá ok para essa discussão. Então nós vamos falar sobre esse tema. Inclusive eu já criei uma série aqui falando verdade e eu coloquei o título diferente. Em vez de ser falando verdade 3 ou 4 ou 5, eu coloquei que falar a verdade dá lucro, entre aspas, ao longo prazo. Para aqueles que pensam no lado espiritual, levam para a espiritualidade, entendem que tudo que a gente faz, uma hora nós vamos colher. Tudo que semear, vai colher. E se você semeia coisas boas, é claro que você vai semear coisas boas, mas, no entanto, todavia, às vezes demora. Às vezes você está ali semeando da vontade de desistir, da vontade de destruir tudo, não fazer mais nada, ir para uma outra banda. No entanto, muitas das vezes você está no caminho certo. Há praticamente 5 meses atrás, eu não vou citar o nome da pessoa, que talvez a pessoa não quer que eu cite, e também não vou dizer o que eu disse há 5 meses atrás. Na realidade, a totalidade que eu disse, completo. Mas em parte eu vou dizer. Então, há 5 meses atrás, eu disse assim, para muita gente envolvida em treta, em tolice, em disse que me disse, por que vocês não vão pregar o evangelho? Pregue. Não precisa pregar do modo religioso, convencional, da religião dos homens, de igreja católica, de igreja evangélica. Prega o evangelho da Bíblia Sagrada. Ou de Jesus, porque tem muitas coisas da Bíblia que não se encaixam em Jesus. Como praticamente, só leigo que não entende isso, o Velho Testamento. O Velho Testamento não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus é a nova aliança, Jesus é o novo pacto, o Novo Testamento. Então pregue. A tempo e a fora de tempo, como já diria o apóstolo Paulo. E a melhor pregação é o nosso exemplo. Isso eu sei. Claro que no começo não vai dar em nada. As pessoas que não gostam de pregação vão sair do canal, ou não vão dar crédito à pessoa que prega. Ou ainda, as pessoas vão vir te atacar, dizendo que você é religioso, que agora mudou, que é vendido, que é isso, que é aquilo outro. Como aconteceu comigo. Quando eu estava engatinhando lá, novamente, aquele canal Pregador Bruno G, estava na época daquele escândalo da Leia. E eu cheguei a comentar algo lá, depois eu tirei. E quando eu comecei a voltar a pregar lá, que hoje em dia é só pregação e oração, as pessoas dizem, é vendido, agora virou santo, está pregando. Não, mas eu sempre preguei, poxa. Mas para aqueles que vieram naquele momento da treta, da confusão, eu era o cara da treta, da confusão. Não um pregador que desde sempre, desde 2017 no YouTube foi. Então, como eu estava dizendo, eu falei isso. E agora parece que deu resultado, porque eu vi um dos camaradas que eu fiz o comentário para ele, ele está fazendo isso. Tomara que faça. Acorde. Porque você ficar
refém de treta. Pior ainda, sendo usado como escudo, igual o Hamas faz lá na faixa de Gaza. Ele usa os seres humanos como escudo, como moeda, como barganha, como troca. Tipo, ó, se você atacar nós aqui, nós vamos mandar eles aqui atacar vocês. Ou vocês vão matar muita gente aqui, isso vai para a ONU, vai dar um escarcéu. E não pense que esse conflito não aconteça no nosso dia a dia ou em plataforma virtual. Acontece. Às vezes o camarada tem uma amizade com um determinado sujeito, ou acontece essa amizade por alguma coisa, você começa a divergir do pensamento a pensar, o camarada já te deixa de lado, já começa a te taxar, ou você, para não divergir, ficar um amigão, começa a aceitar tudo que o outro fica te mandando. Aí chega um dado momento que o outro começa a sofrer retaliação, processo, literalmente, e você também vai receber. Eu fui ingênuo em 2022, 2021, por aí. Por quê? Tinha gente que tava isso. Ontem eu descobri uma coisa. Um fulano que me mandava conteúdo, eu achava, pô, o camarada, amigão, tá me mandando conteúdo para falar. Todo o conteúdo que ele me mandou, no mínimo de 3 pessoas, essas 3 pessoas processaram ele. E ele está respondendo na justiça. Tem um que já está até no tribunal, na apelação já. Então você vai fazer a mesma coisa que o outro, que a seita do Jim Jones faz? Se o Jim Jones se atira da ponta abaixo, você faz? Se ele manda você comer veneno, você vai comer? Tem que ter racionalidade nesse sentido. E por isso que eu disse que aquela verdade que eu falei lá, que eu já tinha descobrido meia verdade, fez alguma coisa, deu resultado, porque a pessoa lá mudou, eu creio que outros vão entender, vão mudar. E eu ainda também mudei, melhorei mais ainda, sabe por quê? Pelo fato de eu sair da onde que eu tinha que sair, e hoje eu vejo cada vez mais coisas, mais contemplos. Inclusive, eu estou para receber, aliás, para receber não, eu tenho recebido comentários de pessoas para me voltar a falar daquela instituição que eu não quero falar. Eu estou desde o começo de abril sem falar. E vai ser assim. Não me importo com o escrito, eu sempre disse isso, eu não me importo com o escrito com nada. Porque o escrito vai e vem. Um escrito, ele é fã e hater de um grupo, de um pensamento, de uma religião. E eu, quando percebi isso, disse, não vou estar mais falando. A pessoa vai vir no meu canal por conta daquilo que eu estiver a falar de comentário bíblico, de pregação, de reflexão, disso aí. Ou até mesmo de vídeos nas externas que eu estou a repostar, que estava lá no outro canal. Em vídeos aí que estão vindo aí do balneário e tal. Estava lá no outro canal que não dava nem 20 visualizações. Aqui já está dando. Vamos vir para cá. E assim vou trabalhando. Uma outra pessoa entrou em contato comigo. Irmão, me passa informação sobre o fulano lá. Porque você falou que teria... Eu disse, olha, primeiramente, que eu nem tenho mais. Aliás, eu nem tinha, era um parente que tinha. Enfim, queria fazer uma matéria aí. E eu não quero mais saber desse mundo gospel. Eu cortei de vez o cordão umbilical desse mundo gospel. Não quero mais saber dessa gente, não quero mais saber dessas tretas, não quero saber mais de PDA, não quero saber. Eu já captei todas as mensagens. Você vê. E hoje eu entrei na TV, porque a TV não era minha, eu dei pra mãe. Eu fui lá ver para ver o jogo do Flamengo, que tava passando só no YouTube. Vocês acreditam que o primeiro vídeo que apareceu para mim no YouTube foi de Davi Miranda? Quer dizer, tem gente falando de Davi Miranda. Eu não estou falando mais. Tem gente. E esses canais que tem várias visualizações não são punidos. O meu foi punido, foi perseguido pela turminha que diz que defende a sã doutrina. Mas se você defendesse a sã doutrina, vocês iam
mandar a santa lá processar todos que falam de, né? Os vídeos de vocês, não, vocês só vieram no meu especificamente. E aquela turma lá da diretoria só fez canalice comigo. Os demais não fez. Eu quero saber disso aí. Isso é uma perseguição igual o irmão, ninguém pode criticar ele. Não sei se ele não ganhou dinheiro, pode ser que ele tenha ganhado, só Deus é que sabe. Mas aquele irmão da Universal, que ele era muito mais famoso que eu dentro da Universal, e eu dentro da IPDA não era famoso. Ele era pastorzão, aquele que deu aquela tragédia lá em Portugal, o Bispo Alfredo. O Bispo Alfredo foi perseguido a beça pela Universal, sei quantos processos, até que ele teve que remover os vídeos todos. Agora tem gente da Universal que ainda continua a falar, que era da Universal, por exemplo, Palhaço Cristão, o Rock, o Davi, essa turma toda ainda fala. Mas a perseguição só foi ao Bispo Alfredo. Ou ele sucumbiu diante de tanta incomodação. E o meu caso é a mesma coisa, porque o único que foi perseguido e atacado da IPDA fui eu. Não teve ninguém. Aliás, interessante, na IPDA nunca teve um camarada famoso que saiu e foi para o YouTube falar a verdade. Vocês já viram? Eles temem, talvez, falar. 2, não vão falar, porque muitas das vezes abriram uma igreja para ganhar, para fazer a mesma coisa, então não tem como criticar. E 3, pode ser que não tem coragem mesmo. Ou não quer se incomodar. Então a gente vai vendo as coisas, vai analisando. E eu decidi mudar e vai ser assim, pronto. Inclusive eu mudei até o nome do canal para não entender que o canal é de notícia, que o canal traz gospel. Tirei o atualidade, é Bruno G, é coisa minha, pronto. Fala aqui. Estava vendo um vídeo antigo meu. Peraí, por mim diz uma coisa, Davi Miranda nem está mais aqui. Por que as pessoas falam tanto dele? Porque essa perseguição. Davi Miranda dá dinheiro, né? Davi Miranda dá dinheiro. Eu, sinceramente, eu fiz em 2019 um vídeo falando das 20 mudanças após a partida do missionário Davi Miranda. Deve existir esse vídeo ainda nesse canal. Mas na época deu 100 e poucos mil visualizações. Eu não criticava Davi Miranda, apenas dizia que mudou. Era tipo um vídeo histórico, assim, para mostrar a mudança da IPDA. Fui perseguido pelo IPDA, por aquele vídeo. O segundo foi a bermuda de Davi Miranda Neto, no outro país lá, no Israel. Esse do Davi Miranda das 20 mais mudanças, eles me deram strike. Uns 2, 3 strikes. Tentaram derrubar o vídeo de toda maneira. E do Davi Miranda Neto me mandaram uma notificação para remover o vídeo. Mas veja, eu não estava falando mal. Eu estava dizendo da mudança, e do Davi Miranda Neto estava falando da hipocrisia. Nada demais. Agora, o que eu vejo, a gravidade dos dias atuais, é que eles xingam a beça. Esses youtubers aí, tem alguns novos que eu nem conheço. Eles xingam, eles metem o pau, às vezes com comprovações. Mas eles fazem coisa pior. E aí que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça por que foi a perseguição a mim. Se essa turma fala pior, e às vezes fala até sem comprovar. Entende? Aí eu entendi que era um nojo que eles têm de mim, a turma dos Miranda, provavelmente. Eu deixo na mão de Deus, como eu sempre deixei, Deus sempre fez justiça. Tanto é que eu vejo esse processo, tanto é que, enfim, não preciso estar gabando aqui. E eu sigo a minha vida, porque eu não preciso de PDA para viver. Nem no YouTube, nem fora do YouTube. Sendo franco com vocês, todos os vídeos que eu fiz da IPDA, atualmente eu tinha feito uma contabilidade, dos vídeos deu 600 e pouco. Mas já tirei um monte também, já deve estar baixando. Vocês acham que eu ganhei muito dinheiro com aquilo? De dólar? Eu não ganhei. A metade daquilo que dava para ganhar, muitas das vezes. Então, quer dizer, eu comprei um carro com dinheiro que eu ganhei de YouTube de falando de PDA, não ganhei. Não comprei casa, nada disso. Mas na boca, no pensamento dos fanáticos, dos alienados, talvez eu tenha ganhado. Tanto é verdade que quando eu recebi a notificação que vinha da IPDA, disseram que eu estava ganhando dinheiro com like e visualização. Só para ganhar no like e na visualização. Porque na cabeça deles, de ignorante, como eles são muito ignorantes mesmo, você dá o like ou dislike, você
ganha dinheiro. Né? Fosse assim, eu tava rico. Porque tem um vídeo aí, inclusive do caso Flor de Lis, que eu comecei a comentar, que estourou no canal, lá em 2019, que tem um quê? Uns 7 mil likes, 10 mil likes, coisa assim, não, deve ter em torno de 5 a 7, por aí. Pô, já tinha ganhado 5 a 7 mil reais. Enfim, eu não gosto de militância, de mentira e de ignorância. Eu não sou militante de nenhuma causa. Eu não gosto de mentira. Por isso que às vezes vocês me vêem nos vídeos bravejando, porque eu vejo mentira em comentário, vejo mentira de youtubers, vejo mentira em várias partes. Até mesmo gente mentindo. Por exemplo, aquela assessora da Débora, nada contra ela. Mas ela mentiu a dizer que eu estava afirmando que a Débora estava com calça comprida. Não pode ver o vídeo, ela não viu o vídeo. É a mesma, por exemplo, que até agora não fez nada com o caso da Maluquete, só fala lá da Débora. Xinga a Débora, xinga a Ireni, chama a Ireni de sem vergonha. Entendeu? Então eu vi 2 pesos, 2 medidas. Eu estou cansado disso. E eu prometi a Deus primeiramente e a mim mesmo que depois eu não falo mais. Pronto. Eu não vou falar. E não adianta vir aqui insistir. Por exemplo, eu soube agora de informação sobre o Lorival. Não vou falar. Nem vou dizer o que aconteceu. Vamos procurar. Vamos ganhar dinheiro com o Lorival também. Né? Até porque o próprio Lorival me chamou de idiota quando eu desses vídeos na época, 2020. Chamou de idiota. Eu deixo na mão de Deus. Eu já recebi muita paulada, mas também já recebi muita bênção. Muita defesa da parte de Deus. Vocês entendem? Mas voltando. Eu estava vendo um vídeo antigo meu que eu falo sobre a malignidade do ser humano. E eu fiquei pensando, falei tanta verdade, até bastante forte ali. E tem um dado momento que eu falei sobre a morte e disse o seguinte, que a morte não dá para você fazer barganha com ela, ou não dá para suborná-la. Fazer suborno. Tipo assim, ô morte, deixa eu viver mais um tempinho aqui, eu te dou 1 milhão. Né? Não tem. Dinheiro não compra a morte. E eu falava lá e digo aqui, eu não mudo meu pensamento. É aquele lá, talvez estava bastante estourado, bem incomodado lá. Hoje eu falaria de outras formas, com outras palavras, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido. Que você tem uma alma, você um dia vai morrer. Então pare de fazer mal para os outros, de estar maquinando mal. Por exemplo, se eu fizesse um vídeo sobre o Lorival aqui, como já fiz no passado, da doença dele, os problemas dele. Quanta gente dizia assim nos comentários, Deus é testemunho, ele merece morrer, ele acabou com a doutrina, ele tem que morrer. Eu não sou capaz de dizer isso para um camarada que me chamou de idiota. Eu só orei a Deus para fazer justiça, isso eu fiz, Deus é testemunha, não sei hipócrita, que estava me chamando de maneira equivocada. O idiota não perde tempo de estar no YouTube falando sem ganhar nenhum centavo. Pode ser que nesse sentido eu seria idiota mesmo. Mas eu pensando no Evangelho e até para eliminar uma série de problemáticas de pessoas que me interpretavam dessa seita da IPDA, porque tem que entender uma coisa, a IPDA, no passado, já foi muito seita, não adianta dizer que não foi. Agora que não está sendo. É só você pegar um estudo que tem na Igreja Presbiteriana, do Nicodemos, e ele fala isso. A igreja, ela começa a ser seita, o primeiro sinal de ser seita é quando ela começa a dizer assim, só tem salvação aqui. Quantas vezes o Davi Miranda disse isso? Só tem salvação aqui dentro dessa igreja. Quem sair daqui vai morrer. Então isso é seita, não adianta dizer que não. Tá? Aí depois aí mudar, né? Enfim, agora lá o Davizinho já disse aí que não é assim e tal. Mas aqueles lá doutrinados pelo Davi Miranda no final, no começo, estão vivos até hoje, eles pensam da mesma maneira. Então, quando eu saí da IPDA, era uma perseguição danada gente da redondeza aqui mesmo, onde eu resido. E queria me amarrar para voltar para a IPDA novamente. Entendeu? Até a redundância aqui. Ele ia me levar para a IPDA nova. Levar lá. Aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu conto ou não conto?
Porque eles são tolos, com todo respeito. Essa gente que me perseguiu daqui da Redondeza e não entendendo o meu posicionamento são tolos. Porque eu sabia de toda a imundícia referente a IPDA, porque eu fui direto às fontes, a própria família, especificamente da família tinha me contado, e eu não vou ficar nessa loucura. Mas eu saí sem escândalo, sem falar mal de PDA, de Davi Miranda, sem adultério, sem nada, numa boa. Mas ele lá, o fanático, não entendeu. Então eles me viu fora daquela doutrina de usos e costumes. Eu não estava mais lá, por que eu tenho que estar lá com usos e costumes? Tá com barba, tá com bermuda, tá vendo TV, tá isso. Aí ficava me apontando. Era chato aquilo, né? Inclusive, eu fiquei tão incomodado de ter nada feita, que eu cheguei a ver até católicos, porque tem muitos católicos que vão na IPDA. Não deixo o catolicismo, mas vão na IPDA. E eles estavam incomodados comigo, meu. Ah, virou isso, virou aquilo, era uma benção, não sei o que. Que benção? Benção para a aparência dos homens, para aparecer para os homens, estava lá pregando lá. Que benção para quê? Aí eu comecei a dizer, você fez uma campanha lá, Deus curou uns enfermos lá, não sei o que. Para, foi Deus, não fui eu. Se é que aconteceu, também não sei. E era uma tormenta danada, ao ponto de eu até me incomodar com Deus, já contei toda essa história. Então, por isso que eu cheguei aqui no YouTube e comecei a falar. Até porque meu canal tinha a ver com pregação. E eu também estava já pregando aqui no YouTube contra esses usos e costumes, sem citar nome de igreja, até que eu resolvi fazer o quadro Relatos da Minha Fé, fui contando pormenores. Aí começou a treta por conta disso tudo. Mas era só para expor a minha vida. Cada um vive a vida da sua hipocrisia que quiser viver. Eu não combato. Eu combato a hipocrisia, sim, mas eu digo, eu não combato pessoas. Ela quer viver na prostituição viva, quer viver nas drogas viva, quer viver hipocritamente como um fariseu viva. Agora, eu não sou favorável a isso, não vou defender. E se veio para cima de mim com essas coisas equivocadas, eu vou revelar as hipocrisias. É só assim. Eu sei muito separar as coisas, do joio e do trigo, a pessoa do fanatismo religioso dela. Uma coisa que muitos não sabem, por conta do descontrole, destempero, fanatismo, alienação, é separar a pessoa, o indivíduo, da crença dela, crença religiosa, ou do partido político dela, do time de futebol. Tem gente que não sabe separar isso. Por isso que acontece muitas brigas, muitas contendas, até mortes. Porque o camarada sai de uma instituição, fica com aquela pecha para aqueles que estão lá. Aí aqueles ficam fofocando para os novos que estão vindo lá. O Bruno estava aqui, era uma benção, saiu, está lá perdido. E vão fermentando. Até te encher o saco na rua. Porque eles não têm controle. Saiu do gueto deles, do quadradinho, da casinha lá, é percussão. E são os mesmos que quando você está na bosta, lá literalmente, né, incomodado, literalmente cheio de problemas, eles não te estendem a mão para nada. Uma outra coisa a ser dita. Quando ainda eles vêem tudo doente, eles vão dizer, tá vendo? Isso é castigo de Deus, isso é Deus te repreendendo para você voltar para a instituição religiosa. Porque eles têm essa mentalidade. Então quer dizer que o ser humano na face da terra nunca vai ficar doente, nunca vai ficar à beira da morte e nunca vai morrer, porque é castigo de Deus. Olha a mentalidade dessa gente, pelo amor de Deus. E eu, às vezes, eu tenho até conhecidos que pensam dessa maneira, hipocritamente. Porque é hipócrita. Eles falam isso para os outros. Quando é com eles, não, é provação. Deus está me provando aqui, estou com uma dorzinha, mas eu confio em Deus, ele vai me dar a benção. Eles não dizem que é pecado deles. Vocês já viram isso? Não é só dessa, é igreja de outros também. Que eles gostam muito de apontar, você está aí sofrendo, está com uma dorzinha aqui, Deus está pesando a mão. Agora, quando é com eles, não é Deus que está pesando a mão. É uma provação, é falta de fé, eles inventam uma outra argumentação. E todos esses da IPDA foram doutrinados pelo Davi Miranda assim. O Davi Miranda estava quase morrendo com um problema de coração, que ele sempre tinha. É uma provação. Provação. Ele mesmo contou que foi para a médica e tudo. Agora, para os outros, era castigo de Deus. Repreensão. E ele sendo um dos mais hipócritas, tendo, com todo respeito, as áreas daqui, deve ser da IPDA, enfim, ele tendo os pecados dele. Porque não adianta dizer que aquela filha não é filha, porque é filha e pronto, está acabado. É a minha opinião, com base em provas. Okay? Agora, não é por isso
pelo fato de eu saber dos pecados dele, que eu vou ficar aqui militando toda hora, todo instante. Eu não, já está falado, falou e pronto. Eu já sabia daquela história dele de 2007, 2008 e outras coisas mais. Isso, inclusive, motivaram a sair, porque eu vou ficar aqui numa prisão de hipócritas. É mais ou menos isso. Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Não podia fazer nada e eles hipocritamente por trás de pano fazendo tudo. Convenhamos, né? Ainda que a ingenuidade minha era grande, eu era jovem, 16 para 17 anos, mas chega uma hora que a maturidade vai lhe vindo, ou melhor dizendo, a maturidade na fé surge. E só surgiu pelo fato de eu ler a Bíblia toda e fazer estudos paralelos. Se eu não faço isso, eu estava lascado, estava lá, igual muitos fãs estão até hoje. Que eles não conseguem separar um homem que pode ser usado por Deus do homem pecador. E eles não sabem também separar Deus do homem pecador. Não, falar do ungido é pecado. Não, não tem ungido. Essa coisa de ungido não existe. Um ungido é todo aquele que aceita Jesus Cristo. E se você tem prova, Natan não teve medo de falar do ungido Davi. Natan foi profeta. Natan disse, olha, você pecou, você adulterou, você mandou matar o seu próprio amigo para ocultar esse adultério. Saiba que a espada do Senhor virá contra você e cala a boca. E Deus já era. E foi o que aconteceu. Agora, Davi Miranda, R.R. Soares, aquele outro lá de Melo, Manuel de Melo, um monte aí, Valdemir Santiago, eles não podem ser tocados. Se levanta um profeta, eu não digo esses profeteiros aí de profetadas, que não tem prova nenhuma. Estou dizendo um profeta com comprovações, usado por Deus. Não, então não se levantando contra o ungido, não. Ele está repreendendo na autoridade de Deus um ungido caído. Eles fazem uma interpretação equivocada, isso é o sistema religioso que faz, daquela passagem que Davi teve a oportunidade para matar Saul e não matou. Ali comprova que não é do agrado de Deus você matar alguém. Agora, exortar alguém é. Ora, se Davi matasse Saul, ele ia ser o quê? Homicida. Mesmo sendo perseguido. Eles não entendem essa coisa. Mas o profeta Samuel tocou em Saul. Entre aspas. Porque ele disse, não agrada o Senhor de sacrifício, e sim obediência. E você vai perder o Espírito de Deus. Por isso que ele ficou perturbado. E tentava consultar por Urim, Tumim, as pedras, e Deus não respondia. Aí ele vai atrás de uma pitonisa, aí toda a história e tal. Por quê? Só quem podia repreender o rei era o profeta, não era outro rei. E muito menos um outro rei mandar matar ou matar aquele rei que estava no poder para ascender o poder. Então é fácil a interpretação, é que o sistema religioso, ele não quer explicar a verdade, ele quer que vocês todos se mantenham gato, porque assim é fácil vocês serem manipulados. Quanto mais tem gente assim que fica esbravejando nos comentários em defesa de um líder religioso, de uma religião, mais é bom para os líderes que ganham dinheiro, com vocês que são beast of burden, burros de carga, com vocês que são idiotas úteis. Eu sinto muito em lhes dizer, mas essa é a realidade. Como eu fui um dia um beast of burden, um burro de carga, como eu fui um dia um idiota útil. Um idiota bem útil. Quando eu ficava evangelizando em sala de aula, ficava evangelizando fora, sem ganhar nenhum tostão. E eles lá, ganhando numa boa, e nem evangelizando coisa nenhuma. 2, ainda não pagando aqueles que realmente trabalhavam para eles. Porque todo aquele que evangeliza, vai lá para a igreja, lá, aquilo ali é um trabalho, meu. Só que não é remunerado, aí não tem emprego. Mas deveria, no mínimo, pagar um lanche, não é?
Por exemplo, para você ser, agora nós estamos em período eleitoral, para você ser se eu lembrar o nome, um que trabalha lá na Justiça Eleitoral, vamos dizer assim, não é cartorário, outro nome que fala. Você trabalhar lá na hora, no dia da eleição, você tem direito, olha só, vai trabalhar voluntário lá. Você tem direito a uma refeição e você tem direito a um dia de folga. Então a lei te dá um benefício. A igreja não te dá um trabalho voluntário. Não paga nem o teu lanche. A tua despesa, a tua diária. Algumas pagam, claro, não estou dizendo todas. Mas geralmente não costuma pagar nada. Nem o transporte, muitas das vezes. Como certa feita, já contei essa história. Até mesmo tendo isso previsto, existindo isso numa lei lá, na lei dele, né? Seria circular, seria o estatuto, o regimento interno, que os obreiros tinham direito a, no mínimo, que a igreja local pagasse a própria viagem, o transporte dele, e parece que não queriam me dar. E olha que ainda fui um cara bom, paguei a minha e paguei mais 2. E comprovei com os comprovantes do ônibus, os passagens do ônibus, o valor. Então, o melhor é a gente seguir o caminho do evangelho, e não dessas amarras, dessas prisões mentais de religião dos homens, de dogmas dos homens, de igrejas CNPJs, de igreja 4 paredes. Só privilegia os ricos, que são os próprios donos das igrejas. São literalmente ricos porque eles têm mansões, casonas, para tudo quanto é canto, mansões até fora do país, helicópteros, enfim, jatos, jatinhos, por aí vai, né? O que eu falo diz aqui, ó, chaveiro que eu ando aqui, ó, ver se aparece aí. Cristo é a vida. Cristo é a vida e pronto, e o restante perca de tempo. Então, como eu estava a dizer, essa verdade que eu estou dizendo, agora pode ser que não agrada a muitos, mas daqui a alguns meses ou anos, eles vão vir ver esse vídeo e vão dizer, poxa, o Bruno falou com uma verdade. É isso. E vão se desprender. Então, quer dizer, a verdade, ela gera lucros ao longo prazo, com o passar do tempo. Ou melhor dizendo, ela dá frutos com o passar do tempo. Porque uma hora, se a pessoa se deixar levar pela verdade, ela vai cair na realidade. Ou seja, não precisa estar insistindo muito. Aquela palavra falada hoje, fica lá no subconsciente da pessoa que está ouvindo, depois ela fica relutando ou tenta esquecer, isso não tem nada a ver, está revoltado com religião, isso, vai vir aquelas refutações religiosas contra qualquer argumento desse que eu estou a dizer. Mas com o passar do tempo, você, poxa, mas será que aquele jovem lá, aquele sujeito que falou lá, aquele pastor, tem verdade? Como muitos me disseram quando eu estava comentando na época da Santa Igreja, eu fui contra ti, agora tudo está aí, né? Quando explodiu o caso da Santa Leia. O tempo se encarrega de tudo. Eu, por exemplo, era tão contra o Caio Fábio, que eu não entendia ele bem direito, né? Ainda tinha um pouco de vícios religiosos em mim. Até que, poxa, independente se tem aquele posicionamento da política ou até a questão de aceitar a homossexualidade e tal, independente disso, o que ele fala tem coerência, lógica, e é a verdade. E não digo que sou fã, mas sou um baita admirador dele. Claro que tem erros, claro que tem coisa que ele fala que não me agrada,
mas muito mais relevância ele tem com as coisas que de certa maneira me agrada, ou é do evangelho, que acho que não me agrada. Ou seja, tá na balança, ele tem mais coisas no evangelho, mais do que não tem. E assim, dessa maneira aí, até eu fico feliz de ter feito um comentário lá, há 5 meses atrás, e a pessoa acho que caiu na real agora, está fazendo isso que eu tinha dito lá. E não vai ser só ele, vai ser outros também, se tiver cabeça para isso. Mas sabe por que também? Depois a pessoa aprende na vida, com as decepções, com as palavras da vida. Você já não ouviu aquela expressão que avisa amigo é? Então, se a gente fala uma coisa, às vezes é forte, às vezes eu não gosto, é amargo. Mas é a verdade, do teu bem. Mais tarde, você diz, o fulano falou. Não é melhor já mudar imediatamente do que protelar, adiar essa mudança? É. E o interessante, que às vezes eu até rio, né, aí já falando de uma experiência própria, que quando eu estava dentro do sistema religioso, naquele meu fanatismo, tinha alguns de fora que queriam que eu estivesse fora. Vocês entendem? Ah, você tá pirado, você tá louco. Principalmente as pequenas amizades que eu tinha, alguns. E hoje, por incrível que pareça, eu tô fora, eu tô quase 20 anos, não, 15 anos. Mais de 15 anos. Fora, as pessoas estão lá dentro. Daquilo que um dia eu estive por 4 anos. Eu disse, meu Deus, que versão é essa? Aí agora, aquelas que não queriam que eu entrasse lá dentro, querem que eu entre. Ou volte. Mas eu não vou ceder, porque eu conheço a verdade da maneira mais pura e simples, que é lendo a palavra. Eu não preciso de um guru, de um pastor, de um pregador, de um coach. Na realidade, eu estava pensando sobre isso, de coach, porque nós temos o Pablo Marçal. Eu até gostei de uma pregação que ele fez lá, na realidade, um vídeo no qual ele fala contra o chocolate, e na realidade é contra o vício de chocolate, porque é um chocolatezinho, não vai fazer mal. O chocolate faz mal, o figo faz mal, muita coisa. Até o doutor Dayan estava falando com o Cico. Aí ele começou, só um chocolatezinho, da mesma maneira amanhã ela vai estar lá, ou ele. É só um baseadinho. É só, né? Ele vai falando das drogas todas. Porque no começo é assim, é só. Certo, camarada não entrar. Nem num só. Quer ver? Não fica num só. Vicia, se destrói. O Maradona, tem um vídeo dele. Já faleceu, claro. Mas tem um vídeo dele dizendo que ele poderia ter sido um outro jogador se ele não fosse viciado em cocaína. E ele reconheceu tardiamente a sua miséria, o seu erro. Por que não reconheceu lá atrás? Quantas vezes deve ter sido repreendido lá atrás e não deu a mínima? Só para depois, perto da morte, uma série de debilidades no coração, é que ele foi constatar isso. E, eu ia dizer, eu prefiro, olha, claro que tem uns erros também, mas eu prefiro um Pablo Marçal, pregador coach, ou até aquele David Leonardo, que é o mais famoso, do que essa gente da revelação aí do YouTube. Porque o pregador coach, ele fala com base nas experiências da vida dele, na psicologia. É uma psicoterapia, com pinceladas de teologia. Já o revelador, ele diz que é Deus que passa para ele as coisas. Ele é falso nesse sentido. Então, entre a teologia cult e a teologia dos reveladores Kodak, neopentecostais, eu fico com o cult. Apesar que os dois, no meu modo de ver, são errados. Mas o cult é menos errado. Menos. Porque o cult são dicas que a pessoa passa. Ou por experiência no evangelho, ou experiência própria.
E já a revelação é a pessoa dizendo que ela é praticamente ungida. É praticamente profeta, homem, mulher de Deus, que recebe tudo de Deus ali, Deus revela tudo. Não se cumpre nada. Recentemente estava vendo essa Ana Paula Gomes. É só chuva de dinheiro lá, né? Não é inveja, mas é como que dá isso, né? É 100, é 200, é 300, é 400, tudo no superchat. Fora os pix que ela recebe. Aí tem 3 milhões de seguidores. E dizendo, quase toda hora, todo instante, em live de 2 horas, que Deus está revelando. Naquela live de 2 horas ali, ela diz que Deus revelou ali umas 1000 vezes para ela. Eu, particularmente, duvido desse Deus, né? Duvido. Depois ela vai dizer para os críticos, que até apareceram na live dela, você não paga o preço. Mas que preço que ela está pagando, meu Deus do céu? Ela estaria pagando um preço se fosse do meu modo. O preço de não mentir. O preço que fala a verdade, não fala mentira, é terrível, porque não ganha grana. Agora, para os mentirosos, picaretas, aproveitadores do evangelho, não tem nenhuma dor, não tem nada. É tudo mil maravilhas. Mas é claro, como eu disse, uma hora vai vir a sentença. E como semear, ele vai colher. Quem fala a verdade sofre, mas vai ter a sua recompensa, seu lucro, ao longo prazo. E eles vão ter ao longo prazo também, colher a semente da mentira. E às vezes a colheita não é nessa vida, né? É na vindoura. Não entrarão pela porta. Porque a Bíblia diz que ninguém que ama e pratica a mentira entra na Nova Jerusalém. E a gente está falando aqui de mentira teológica. Mentira em nome de Deus. Que, na minha opinião, é mais grave do que mentiras sociais, do que hipocrisias. Até porque, muitas das vezes, as hipocrisias têm a ver só conosco mesmo. Agora, quando você coloca o nome de Deus, você está pecando com a mentira e usando o nome de Deus em vão. É pecado, iniquidade em dobro. Você é um mentiroso em revelação, sarta fora disso. Você é uma mentirosa em revelação e profecia, sarta fora disso enquanto é cedo. Você vai colher por conta disso as mais duras penas. Aqui ou lá. Boa noite, essa também chegou. Então, meus caros, pensai sobre. Com Deus não se brinca. E eu já disse N vezes, eu sempre vou repetir isso. Eu posso até não ir para o céu. Mas por mentira, em nome de Deus, dizendo que Deus me revelou, não me revelou, eu não vou. Porque lá no sistema eu aprendi como que é fácil enganar. Eu até fui enganado. Revelei. Mas vi que a revelação é uma farsa. E não continuei. Eles queriam que eu estivesse lá. Isso também foi um dos motivos que eu falo. Tem um vídeo que eu fiz, eu já perdi esse vídeo, que falava dos 5 motivos nos quais eu saí da IPDA, ou da igreja, ou do sistema religioso. Os escândalos e ter que forçar, revelar forçosamente. Mentiras. Tinha uma Ana Paula Gomes lá. Você não tem Deus. Me taxe do que você quiser. Existe tudo. Pois é, me taxe o que você quiser. Eu não me importo com homens. Porque se eu me importasse com homens, eu não tinha feito muita coisa que eu já fiz na minha vida. Não tinha feito. Não tinha peitado muita gente. Não tinha peitado contra os mentirosos. Não tinha denunciado adúlteros, enganadores. Como eu denunciei. E depois eu vi que nem adiantava denunciar nada também no sistema religioso. Porque eles todos estavam um tampando o pecado do outro. Nunca que eles iam ser punidos. Eu que era o santinho inocentezinho ali que não sabia nada.
Mas graças a Deus, apesar de muito sofrimento e muitas situações adversas, isso tudo a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E até aqui Ele tem dado graça para a gente estar de pé. Não de acordo com o homem, como o homem quer, mas se Ele quer. E é Ele que examina cada um de nós, não é o homem. Quando o ser humano entender isso, que é o homem que tem que prestar diante de Deus, e não é Deus que tem que prestar diante do homem, também tem isso. E quando entende que não se deve nada a ninguém a não ser o próprio Deus, pronto. Isso é libertador. Ah, mas aí você vai criar um Deus de acordo com o seu entendimento. Não é nada disso. Tem alguns casos que fazem isso. Cria um Deus tirânico, um Deus muito bonzinho. Tem, sim, tem pessoas. Mas eu estou falando da perspectiva bíblica, daquilo que Jesus falou. Jesus disse que não adorareis aqui no templo e nem no monte, mas sim espírito em verdade. Espírito em verdade, espírito em verdade. Não é carnalidade e mentira. Aí já está, ó. Espírito e verdade. Tá vendo que se você é mentiroso, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade? E muito menos, enfim, nem em verdade e nem em espírito. Está na carnalidade da mentira, na carne da mentira. Essa é a realidade. E esse vídeo, essa live vai servir, sim, para mim, até que eu posso mais tarde revê-la e ver o que eu falei. Para muitos, dando conselho aqui que a gente não deve ser fanático. E encorajando a todos nós, essa live serve para a gente permanecer firme na verdade. Cingido com a couraça, não é isso que diz? Ou o cinto da verdade. Quando Paulo vai falar lá em aos Efésios, das armaduras de Deus, Efésios 6:10, ele fala sobre a verdade. Aliás, a gente pode compartilhar aqui o versículo bíblico. Vamos ver. Efésios. Veja que não é a mentira. Então a gente tem que se encorajar nessa verdade, que é Jesus Cristo, que é a palavra, que nos liberta. E o restante é o restante. Deus sempre peleja, pode ter certeza. Olha aqui, porque não temos que lutar, versículo 12, Efésios 6:12. Contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí aqui vai falando, olha aí, das armaduras de Deus, a partir do versículo 13. No 14 fala, estai, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, não é com a mentira, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Também no escudo da fé, e aí vai falando. Não é? Aí. Verdade. E como eu disse, a verdade faz a gente sofrer, como fizeram os apóstolos sofrer, mas eles já receberam seu galardão. Ou estão aptos naquele momento, aquele baita galardão mesmo, né? O grande dia do Senhor para receber. Estão descansando na glória. Porque tudo é passageiro, a dor, a alegria nesse mundo, tudo é passageiro. Por isso que não vale ficar na mentira. Até a mentira é passageira. Não dizem que a mentira tem perto a puta, que ela é mentirosa, né? Ok, meus caros, é isso. Deus abençoe a todos. Em breve vai ser muitos vídeos do outro canal. Vídeos antigos que na época eu fazia aquela reflexão, comecinho lá do canal. 2018, 17, 19 também. Que dava 5 visualizações, 10, ainda estão lá nos canais. Poucos viram aqueles vídeos. Eu vou repostar todos eles aqui. E vocês vão ver que não tem nada de novo do que eu falei. Se você me conhece de 2020 para cá, ou 21,
22, não tem nada de novo. Que eu já tinha falado lá em 2017, 18, 19, que você não viu. Por exemplo, a última reflexão, uma das últimas que eu coloquei sobre revelações. Revelações são de Deus ou é a mente humana? Pega esse vídeo aí. Esse vídeo é de 2018 ou 19. Vou ver que eu tô até mais magro ali, né? E aquele vídeo eu falo coisa que eu já falei. Não tem mudança nenhuma. Veja que eu não mudei, né? Continuo mesmo. Continuo mesmo. É isso, meus caros. Abraço e até a próxima. Boa noite a todos. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.